Minas Gerais. Uma viagem pela história e cultura. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai embarcar numa viagem no tempo e no espaço, mas sem nave espacial, sem buraco de minhoca, sem nada disso. Nosso destino? Minas Gerais. Um estado que, se fosse um livro, seria daqueles de cabeceira, sabe? Cheio de reviravoltas, mistérios, belezas e, claro, muita história para contar. Vamos mergulhar de cabeça na história de Minas, desde os bandeirantes até os desafios do presente. Preparem-se para conhecer a saga do ouro, as revoltas, as delícias da culinária mineira e muito mais. Então, segura firme no seu pão de queijo e no cafezinho, porque a expedição pela história de Minas Gerais começa agora. A corrida pelo ouro, descobertas e aventuras. Imagine só século XVII, os portugueses desbravando o Brasil, enfrentando perigos em busca de riquezas. E não é que eles acharam? Ouro. Minas Gerais virou sinônimo de fortuna. Cidades surgiram do nada, no meio do sertão. Ouro Preto, Mariana, Tiradentes. Nomes que ecoam a grandiosidade da época. A notícia do ouro correu rápido, transformando Minas no coração do Brasil colonial. O fim da bonança, decadência e mudanças. O ouro, que um dia jorrou como água em Minas, começou a rarear. O sonho de riqueza fácil se esvaía como água na peneira. A crise chegou, meu amigo, e chegou com tudo. Mas o mineiro, com seu jeito cabeça dura, não se deixou abater. As terras, antes exploradas em busca de ouro, se revelaram férteis para outro tipo de riqueza, o café. Começava ali o ciclo do café, colorindo de verde as montanhas mineiras. A cafeicultura trouxe ares de renovação. Fazendas se espalharam pelo interior, novas cidades surgiram e Minas Gerais se consolidou como um importante centro econômico do Brasil. Mas a sombra da escravidão ainda pairava sobre essas terras. Enquanto isso, nas cidades históricas, o esplendor do passado se mantinha vivo na arquitetura barroca, nas igrejas ricamente decoradas, nas obras de arte que transcendiam o tempo. Um legado cultural inestimável, que nos transporta diretamente para o auge do ciclo do ouro. Inconfidência Mineira. A revolta que abriu caminhos. O povo de Minas Gerais já estava de saco cheio da exploração portuguesa. Era imposto para cá, imposto para lá. E o povo aqui, ó, só na luta. Foi então que, em 1789, um grupo de intelectuais, poetas, militares, a nata da sociedade mineira, se reuniu em segredo para planejar a independência do Brasil. Liderados por um cara chamado Tiradentes, um alferes com coragem de onça, eles sonhavam com um Brasil livre, justo e independente. A Inconfidência Mineira, como ficou conhecida, era um movimento revolucionário, inspirado nas ideias iluministas que fervilhavam na Europa. Imagina só, reuniões secretas, troca de mensagens codificadas, planos mirabolantes. Parecia até filme de espionagem. Mas, como em toda boa história de intriga, tinha um dedo duro no meio. Um traíra entregou tudo para a coroa portuguesa e a revolta foi sufocada antes mesmo de começar. Tiradentes, o líder da Inconfidência, foi preso, julgado e condenado à morte. Capítulo 4. Do café à indústria, transformações e progresso. Com o fim da mineração e a decadência do ouro, Minas Gerais precisava se reinventar. E foi o que aconteceu. O café, que já vinha dando o ar da graça, se tornou o novo motor da economia mineira. As fazendas de café se multiplicaram, atraindo investimentos e mão de obra. Mas a mão de obra, infelizmente, ainda era baseada na escravidão. Milhares de africanos foram trazidos para trabalhar nas lavouras de café, em condições cruéis e desumanas. A abolição da escravidão, em 1888, marcou um novo capítulo na história do Brasil e de Minas Gerais. Com o fim da escravidão, a mão de obra nas fazendas de café mudou.
e o Brasil começou a receber imigrantes europeus e asiáticos em busca de trabalho e oportunidades. Essa mistura de culturas e saberes moldou a identidade do povo mineiro. Capítulo 5. Cultura mineira. Um banquete para os sentidos. A cultura mineira. Essa é de dar gosto. É como um caldeirão mágico, onde a tradição colonial portuguesa se mistura com as culturas africana e indígena. Vamos começar pela culinária. Pão de queijo, tutu de feijão, frango com quiabo, doce de leite. É de dar água na boca, né? E a música? A música. Do congado ao sertanejo, passando pelo clássico e pelo rock. Minas Gerais sabe celebrar a vida como ninguém. Mas a riqueza cultural de Minas não se resume à culinária, música e festas. Preparem-se para uma viagem no tempo, porque Minas Gerais é um museu a céu aberto. As cidades históricas, com suas ruas de pedra, casarões coloniais e igrejas barrocas, nos transportam diretamente para o período colonial. Ouro Preto, a antiga Vila Rica, guarda a memória do ciclo do ouro. As ladeiras íngremes, os casarões coloniais e as obras-primas de Aleijadinho nos convidam a reviver o passado. Mariana, a primeira capital de Minas Gerais, exibe seu patrimônio histórico. A Catedral da Sé e o Museu da Música encantam os visitantes. Tiradentes nos conquista com suas ruas de pedra e lojas de artesanato. A Igreja Matriz de Santo Antônio é um dos cartões postais da cidade. Minas Gerais, com sua história rica e cultura vibrante, segue escrevendo seu futuro no século XXI. O estado se destaca como um importante polo econômico, com uma indústria diversificada e um setor agropecuário pujante. Mas, como todo bom mineiro sabe, a vida é cheia de puxadinhos. E Minas Gerais enfrenta, como o restante do Brasil, desafios sociais e econômicos que precisam ser superados. A desigualdade social, a pobreza, a falta de acesso à educação e saúde de qualidade são problemas que exigem atenção e ação. A preservação ambiental também é um desafio crucial para Minas Gerais. A atividade mineradora, importante para a economia do estado, precisa ser realizada de forma responsável e sustentável, minimizando os impactos sobre o meio ambiente e garantindo a segurança das comunidades. A tragédia de Brumadinho, em 2019, quando uma barragem de rejeitos de mineração se rompeu, deixou um rastro de destruição e morte. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pela história e cultura de Minas Gerais. Mas calma! Isso não é um adeus, é um até logo. Porque Minas Gerais é daqueles lugares que a gente precisa visitar, revisitar e se apaixonar a cada descoberta. Vimos como a descoberta do ouro transformou a região, atraindo aventureiros, construindo cidades e moldando a identidade do povo mineiro. Atravessamos os ciclos econômicos, da mineração ao café, da industrialização aos dias atuais, acompanhando as transformações e os desafios enfrentados pelo estado. Mergulhamos na riqueza cultural de Minas Gerais, saboreando sua culinária irresistível, ouvindo sua música contagiante, celebrando suas festas tradicionais e nos encantando com a beleza do seu artesanato. Visitamos cidades históricas que nos transportam no tempo, com sua arquitetura colonial, suas ruas de pedra e suas igrejas que contam histórias de fé e devoção. Testemunhamos a força e a resiliência do povo mineiro, que soube se reinventar ao longo dos séculos, superando desafios e construindo um legado cultural único. E aí, pessoal, gostaram da nossa viagem por Minas Gerais? Espero que tenham se divertido e aprendido um pouco mais sobre esse estado incrível. Vimos que Minas é muito mais do que pão de queijo e café, né? É história, cultura, belezas naturais e, principalmente, gente hospitaleira e de coração gigante. Se você, assim como eu, ficou com vontade de conhecer de perto as maravilhas de Minas Gerais, não perca tempo. Planeje sua viagem, explore cada canto, experimente a culinária
Converse com os mineiros e se deixe contagiar pela energia única desse lugar. E não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com os amigos e deixar aqui nos comentários o que vocês acharam da nossa viagem. Quem sabe a gente não se encontra em Minas Gerais para uma nova aventura. Um abraço e até a próxima!